Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, eu acabei de gravar, já terminei, né, no caso, de gravar uma série de podcasts falando justamente desse diálogo entre o Olavo de Carvalho e o Mário Ferreira dos Santos. No lado do Olavo de Carvalho, com a sua teoria filosófica, olhando para a realidade, claro, que é a teoria do círculo de latência. E do lado do Mário Ferreira dos Santos, é a sua teoria da teoria da assistência, né? O prefixo sistência, ele desenvolve ali uma prefixação, aquilo que é e aquilo que é sendo, porque tudo aquilo que é sendo. É bem parecido com aquilo que a gente encontra em Parmênides, filósofos pré-socráticos, né? Parmênides e Heráclito. Eu até estou com um livro dele aqui, de fragmentos, bem interessante, eu estou lendo. E o Mário, na sua década sagrada, que é o sistema de ontologia do Mário Ferreira dos Santos, quando a gente olha para a realidade, a gente percebe que todas aquelas leis estão reverberando o tempo todo no mundo das coisas. Então tudo, inclusive a dimensão das normas culturais. Como assim normas culturais? Por exemplo, quando você pega um embate, para citar aqui o contexto atual, o embate entre Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, isso é da dimensão cultural. É possível fazer uma análise ontológica a partir das dimensões culturais? Sim. Então eu posso ver qual é a unidade que se dá, por exemplo, entre direita e esquerda, qual é a relação ou qual é a oposição entre direita e esquerda, qual é a relação entre direita e esquerda, até que ponto se assume uma reciprocidade, até que ponto se assume forma, lei de proporcionalidade intrínseca, até chegar na unidade transcendental. Isso acontece também com a teoria do Aristóteles, as categorias, com a teoria do Doiver, dos aspectos modais, com a própria Decacromos, a teoria que eu desenvolvi a partir do Mário e do Olavo de Carvalho, e assim sucessivamente. Então, sistemas de ontologia não devem ser jogados na abstração e ficar lá na abstração. A gente tem que descer esse sistema para a realidade, não só a realidade do mundo natural, mas as coisas que estão acontecendo no mundo cultural. Esse é o papel do filósofo, né? Olhar para o mundo das coisas nas suas totalidades. Bom, se a gente percebe esse sistema do Mário, que é um sistema pitagórico, né, a sua ontologia, uma lei é muito importante, que a gente acredita que, pelo menos eu, né, acredito que está auto-evidente no livro de Eclesiastes, por exemplo. Eclesiastes, capítulo de número 3, que é a dimensão da oposição. Existe uma crise, por isso que existe aí os vetores do tender para fora e tender para dentro, que é a intensidade, a extensidade, por isso que existe a diacrise e a sincrise, a reunião e a separação, a extensidade, a intensidade. E lidar com isso é lidar com a crise. A crise reverbera no mundo das coisas. A crise reverbera no próprio eu da consciência. A crise é uma coisa que existe de modo ontológico. Então, pegando esse lado, que é uma lei, né, apenas uma lei da realidade, existem 10 leis, né, a partir do pensamento pitagórico ferreiriano, mas olhando para a lei do 2, que é a lei da oposição, nós podemos observar que se existe o círculo de latência, tem que ter uma oposição. E qual é a oposição? Qual é o contrário ao círculo de latência? Porque lidar com o círculo de latência, pelo menos para mim, na minha percepção, é lidar com a latência em si mesma, a coisa em si mesma, ou seja, aquilo que é conhecível, conhecido, aquilo que assume forma fora, e o Aristóteles vai dizer, né, nas categorias, no livro das categorias, que se some o meu conhecimento, a realidade continua existindo. Porque eu não sou criador da realidade. Eu apenas capto a realidade. Capto ela ôntico e ontologicamente. E a ciência também faz o mesmo, mas de modo particularizado, mordendo, né? Pegando apenas um aspecto dessa realidade. O filósofo olha para as totalidades. Por isso que a ciência e a filosofia são dois campos totalmente diferentes, apesar de haver uma correlação, porque ambas estão olhando para a mesma realidade. Mas o filósofo está olhando para as totalidades. É a superciência, né? A filosofia. Então, se existe, a olhar para essa teoria do Mário, né, uma oposição, e nessa oposição existe a latência em si mesmo, existe a minha consciência de latência. Lembra do Mário? Nós somos consciência da crise. Se somos consciência da crise, fazendo essa analogia, também somos consciências de latência. Por quê? Porque estamos ativos no aspecto modal lógico. Então veja bem que aqui é uma mistura do Olavo de Carvalho, Hermann Doiver, Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles. Essa é a filosofia quadrante. Então,
não tem não teve o intuito de me acompanhar aí nos últimos anos, pode ficar perdido, mas há um misturar aqui desses filósofos no meu olhar para a realidade, né? Na forma que eu olho para a realidade. Então, se existe o círculo de latência, existe o círculo de patência. E lidar com o círculo de patência é lidar com um prefixo bem importante, onis. Onis, ciência. Ciência ou ciente vem de saber. E somente Deus esgota a realidade. Somente Deus sabe tudo. Então, não tem como eu falar do círculo de latência, que é fragmento, sem falar do círculo de patência, que é esgotativo. Deus esgota toda a realidade. Deus conhece todas as leis ontológicas, conhece o ôntico e o ontológico de modo esgotativo. De Deus nada escapa. Por exemplo, possa ser que daqui 1000 anos surja um novo Aristóteles, surja um novo Mário Ferreira dos Santos, um novo Hermann Doivel, um novo filósofo, um novo Leibniz, e descubra novas leis ontológicas da realidade. Deus já captou tudo isso. Em Deus tudo já está esgotado. Em Deus nada se ocultamentaliza-se. Porque em Deus tudo se revela. Por quê? Porque Deus é criador de tudo. Ele é o primeiro motor imóvel. Esse é um princípio racional. Ele é o primeiro motor imóvel. Se ele é o primeiro motor imóvel criador, logicamente aquilo que ele criou, ele esgota. Ele esgota. Nós apenas captamos a realidade e sempre de modo fragmentário. Por isso que existem aí dois vetores bem importantes na filosofia quadrante, ao lidar com a criação e a queda, que na minha opinião é uma antinomia. Então veja que meu espírito ferreiriano é reverberando, né? Essa antinomia, criação e queda, é o ponto de partida para mim olhar para todas as coisas. E por causa da queda, isso se tornou muito mais complexo e complicado. Eu descobri o mundo das coisas. Então por isso que estamos todos nós dentro da caverna, acorrentados por causa da queda. Por causa da queda. Então veja o papel do filósofo como é importante. Sair da caverna e ir ao mundo das ideias, vamos dizer assim, né, para usar aqui o princípio platônico, é ir ao mundo ontológico, é o mundo das coisas, é ver o que ninguém está vendo. É claro que a gente não vai partir do princípio aqui errado de demonizar a realidade. E veja bem, Platão não demonizou a realidade. Eu estou estudando isso e eu vejo que, na verdade, a crítica de Aristóteles era mais para os discípulos de Platão do que para o próprio Platão em si mesmo. Mas isso é um assunto para a gente aprofundar posteriormente. Mas Platão não é um gnóstico. Platão não demonizou a realidade. Veja lá, ele está demonizando o mundo das sombras. Não. O problema das sombras não é as sombras. Não é a realidade em si mesmo. O problema é noético. O problema é eu. É desordem quedal. É desordem quedal. Então, dito tudo isso, né, para a gente tentar amarrar aqui o que eu quero dizer, lidar com o círculo de latência, essa ideia do Olavo de Carvalho, é lidar com o círculo de patência, aqui reverberando a lei da oposição. Se há uma unidade no círculo de latência, existe uma oposição, que é o círculo de patência. E sempre um princípio esgotativo, que a teologia sistemática vai chamar de onisciência, né, quando vai estudar Deus. Vai estudar o Pai. A onisciência, Deus tudo penetra, dirá Agostinho de Hipona em Confissões. Então, o Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro que leva esse título, O Homem Perante o Infinito. Eu quero pedir perdão aqui no último slide, né? Eu coloquei esse slide só de modo lúdico, mas no último slide eu cometi um erro, eu botei lá teoria, era a teoria policromática, né? Então eu quero pedir perdão. Mas eu coloco esse slide de modo mais lúdico para o vídeo ficar mais palatável para as pessoas verem e ouvirem, né? Então, o Mário escreve um livro, O Homem Perante o Infinito, que é justamente o homem perante o primeiro princípio quadrante, que não é relativo. Somos cristãos, o Mário Ferreira era católico, é cristão, então ele se colocava diante a Trindade, diante o Deus totalmente outro, como diz o Barth, né? E logo no início do livro, acho que tem como título o artigo, né? O artigo 1, esqueci o título, onde ele vai lidar com a teologia, é um livro bem teológico do Mário Ferreira dos Santos. Ele vai mapear, e na verdade eu que mapeei isso, né? 4 princípios elementares ao lidar com esse homem perante o infinito, que é justamente o primeiro princípio de estar diante de Deus, estar diante o ato puro. Lidar com a minha consciência de latência nas latências em si mesmo é lidar justamente com o comum das coisas e com a minha consciência dançando, é uma questão fenomenológica. Lembra do Russo? Toda consciência é consciência da res, de alguma coisa, porque alguma coisa há. E não tem como colocar essa coisa que há, essa minha consciência, sem o primeiro princípio quadrante. Então, o homem, pelo menos o filósofo sério, ele deve se colocar diante o infinito.
E quem é o infinito? É o ato puro. Então a teologia nos ensina justamente a nos colocar diante o ato puro, o infinito, o bem supremo, a mônada, né? A mônada suprema, usando aqui os princípios pitagóricos. Então a teologia, ela sempre deve lidar com aquilo que o Mário chamou de supersistência, que é lidar com o mundo para além desse. O mundo dos anjos, por exemplo, dos demônios, que a modernidade acaba destruindo, matando Deus, porque a modernidade parte do princípio protagorasiano. Lembra de Protágoras? O homem é a medida de todas as coisas. Então, quando Nietzsche diz que o homem matou Deus, na verdade é isso. O homem matou Deus, mas colocou o que é relativo no lugar do absoluto. É por isso que dá tanta merda no mundo moderno. Veja a história do mundo moderno. Veja quem somos nós modernos. Justamente porque esse homem saiu diante o infinito. Ele deixou o infinito. Ele se prostra a deuses relativos. Então esse é o primeiro princípio. A olhar para o homem perante o infinito a partir do primeiro artigo desse livro do Mário Ferreira dos Santos. Segundo ponto é justamente as religiões. Veja que o Mário ele não está, vamos dizer, querendo uma síntese entre as religiões a partir do princípio cosmovisionário. Mas todas as religiões que lidam com o teísmo, e isso você encontra no Alvin Plantinga, ele escreveu um livro, e logo na introdução ele fala isso. Eu defendo o protestantismo, mas os meus argumentos podem ser usados por todas as religiões, ou por todos os religiosos que creem no teísmo, um ser supremo, um ser que transcende tudo isso aqui. Logo, o Mário vai dizer que todas as religiões julgam que está diante o transcendente, que organiza o cosmo. Organiza o cosmos. Isso é bem importante, porque refuta a ideia do Feuerbach. E Feuerbach vai dar base para o Karl Marx. Veja como o problema da modernidade, por exemplo, quando você olha para o comunismo, o problema não é meramente político, não é meramente econômico, o problema é religioso, o problema é no coração, o problema é da dimensão religiosa. O problema do Marx tem os problemas reducionistas, ele é um politeísta, mas o problema é religioso, é do coração. É do coração. O marxismo possui toda uma cultura. Não! O marxismo é uma questão religiosa. O que está por trás é uma questão religiosa. É o espírito da apostasia. Por exemplo, a gente poderia falar aqui de outras vertentes modernas, não só o marxismo. Então o Feuerbach, que vai dar base para o pensamento do Marx, acreditava que, na verdade, a teologia é uma antropologia, porque criou Deus, ou melhor, né? Criou o homem, Deus, a sua imagem e semelhança. Invertendo o princípio, né? De que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Feuerbach inverte isso. Na verdade, para Feuerbach, quem criou Deus foi o ser humano, à sua imagem e semelhança. Não ao contrário. Ele está partindo do princípio materialista, um princípio racionalista, iluminista da modernidade. Ou seja, não existe Deus, não há um ser, o que há é o eu. O Chesterton dizia isso, né? O problema não é você deixar de acreditar em Deus. O problema é quem você coloca no lugar. O cara deixa de acreditar em Deus, no transcendente, e coloca uma coisa relativa, besta. Ele começa a acreditar na história, começa a acreditar na economia, e vai acreditando em coisas relativas, bobas, colocando no lugar de Deus, um ser supremo. Então, Feuerbach está errado. O homem não tem essa capacidade. Veja que somos nós, seres da desordem. O homem não tem capacidade de organizar o cosmo. Imagina de organizar esse Deus totalmente outro. Não. Então existe, nós estamos diante, né, devemos nos colocar diante o primeiro princípio. E esse primeiro princípio, que você pode encontrar em várias religiões, não só as religiões de matriz judaica cristã, mas todas as religiões que lidam com o transcendente, está olhando para essa dimensão teísta, ao lidar com Deus ou com sua divindade transcendente. E essa divindade, em todas as religiões sérias, vamos dizer assim, né, está lidando justamente com a ideia de que existe um ser supremo organizador do universo. Então, Feuerbach está totalmente errado aqui. Totalmente errado. Claro que a gente poderia usar a ideia do Feuerbach para fazer uma apologética. Por exemplo, eu sou cristão de tradição protestante. Alguém pode ser um católico aí, cristão de tradição católica, e fazer essa análise, né? Usar essa ideia do Feuerbach para analisar outras religiões que são discordantes, né? Da sua própria religião. Acredito que é possível usar. Mas partindo do princípio aqui de modo mais universal, não. Então todas as religiões que lidam com o transcendente, na verdade, não criou sua divindade. Muito pelo contrário. Quem é o ser humano para querer criar Deus?
Então esse é o segundo ponto. Todas as religiões lidam com o transcendente, esse transcendente é o organizador. Terceiro ponto que o Mário vai dissertar nesse livro, O Homem Perante o Infinito, é justamente que esse transcendente não foi algo dado, vamos dizer assim. Não é algo dado. Como assim, Anderson? O transcendente não é algo dado. Veja bem, o Kant ele vai usar o conceito de noumenal, tentando interpretar a realidade como uma realidade incognoscível. Então, aquilo que aparece para ele é incognoscível, que se tem apenas um fenômeno. Então, ele já transforma a realidade em um produto. Então, Kant, absolutizando a reação, lembra? Filosofia é o quê? Ação, reação. Ação de submissão e reação da autonomia. Só que a autonomia é relativa, não é absoluta. Nós não somos modernistas. Então, Kant ele absolutiza o princípio da autonomia e a partir da cosmovisão da autonomia da natureza dominando a realidade, ele desenvolve essa ideia de que a realidade é incognoscível, é um produto da mente humana, na verdade. O fim último da realidade, na verdade, não é ela mesma, porque o que interessa é a subjetividade autônoma que impera sobre todos. A gente não pode acusar Kant de subjetivista, mas ele é um racionalista, vamos dizer assim, né? Aquele que absolutiza a dimensão lógica e não olha a realidade a partir desses dois princípios da filosofia quadrante. Filosofar é ação-reação. Veja que ele negligencia a escolástica, por exemplo, a filosofia medieval, porque a filosofia medieval entendeu muito bem esse lema. Filosofar é ação-reação, porque os filósofos medievais eram cristãos. Consequentemente, eles acreditavam na criação. Gênesis capítulo 1. Então não tem como. Quem é cristão e acredita em Gênesis capítulo 1, não tem como ser um modernista kantiano, né? Porque tem Gênesis capítulo 1. Criou Deus, os céus e a terra. Então, o transcendente para a minha pessoa é algo de fato incognoscível. Então eu uso o conceito do Kant aqui, é importante. Então o problema do Kant, ao usar esse conceito, é ele jogar esse conceito na realidade. Mas eu posso muito bem tirar esse conceito da realidade, porque Kant está errado, e colocar no primeiro princípio. Ou seja, a divindade. Então Deus transcende de fato. Deus é um ser incognoscível. Deus é um ser incognoscível. Então, esse ser transcendente que é Deus, não é dado aqui e agora. Não é dado. Como assim não é dado? Não é dado esse Deus ontológico. A teologia vai usar dois conceitos elementares aí para tentar dar sentido. A trindade ontológica e a trindade econômica. A trindade ontológica é Deus em si. É Deus ser em si. Ipsum esse. Esse mesmo. Deus, esse ser em si. Que para o Tillich não existe, porque tudo aquilo que existe é forma fora, para usar o Mário, e tudo aquilo que é forma fora tem limites. É claro que existe o ilimitado, o apeiron, né? Existe o ilimitado, mas como potência, porque a realidade ela possui um princípio de eternidade. Eu vou falar sobre isso depois, a partir dos escolásticos, do próprio Mário e das categorias da filosofia quadrante. Mas não vamos entrar nisso agora. Então, o transcendente não é algo dado. Não é algo dado. Mas a gente não pode ser deístas. Porque esse Deus transcendente ontológico se revelou de várias formas. E a forma mais extraordinária que ele se revelou foi em Cristo Jesus. Por isso não tem como filosofar sem a cristologia. Não tem como filosofar, olhar para a realidade sem assumir a dialética final, sem assumir o ventre de Maria, sem assumir a cruz no Monte Gólgota, no Monte Caveira, e sem assumir o sepulcro onde Cristo ressuscitou. Não tem como a gente olhar para a realidade, porque estamos partindo de um primeiro princípio, e nosso primeiro princípio é o Deus Trino, sem analisar que esse Deus transcendente, esse Deus ontológico, esse ipsum esse Deus para além da nossa racionalidade, esse Deus para além desse mundo, que é de fato nominal, que a gente não consegue compreender, na verdade ele não ficou preso lá. Ele veio de modo vertical, de cima para baixo, e se revelou. Por isso que a simbologia do véu se rasgando, lembra da simbologia bíblica? Do véu se rasgando pós a cruz, né? Pós a antítese mais extraordinária de todos os tempos, que foi a cruz de Cristo, a antítese final. O véu se rasgando de modo vertical de cima para baixo é elementar, mostrando que todo o poder, toda
princípio magnificante, vamos dizer assim, da realidade, de tudo que existe, vem desse Deus que transcende tudo e todos. Então, Deus não é dado, mas isso não significa que somos deístas, porque ele se revelou em Cristo Jesus.